público presente, você que nos assiste pela TV Câmara, muito bom dia. Vamos lá. Quando a gente fala da questão dos leitos, e antes de mais nada eu quero cumprimentar a colaboradora do município, a Tamires, que veio aqui muito feliz na sua explanação e muito triste pela questão quando um colaborador do município é agredido, ou qualquer servidor, qualquer pessoa, ninguém pode ser tratado com agressividade. Referente ao hospital público estadual, nós temos que começar contando a história, porque foi uma luta da Câmara Municipal de Franca, liderada por um movimento do Daniel Bassi e muito empenho do prefeito Alexandre Ferreira, que batalhou muito para aqui. Mas quem foi o primeiro a dar o start do novo hospital, e a gente não pode esquecer, foi o governador, ex-governador, Rodrigo Garcia, que quando nós acompanhamos todos os trâmites, o então candidato na época, o Tarcísio de Freitas, disse que não daria continuidade. Mas o governador Tarcísio de Freitas teve um ato nobre em recuar e fazer o hospital. E a Câmara, quando teve que votar a destinação do terreno, eu fui um dos primeiros e ainda falei que o Zap 7 Copa estava com o prefeito, porque ia ser naquele local, e ainda estava se discutindo, e teve colaboradores, pessoas que até duvidavam que nasceria o hospital. Mas o Rodrigo Garcia estava focado, junto com o prefeito Alexandre, ali nasceu a história do hospital. Eu disse, o Daniel não estava aqui, mas o Daniel articulou, trabalhou no movimento regional, e foi uma junção. Câmara Municipal e coisa. Agora, que a obra está atrasada, tá, isso a gente não coisa. Mas a gente não pode também, eu acho que, se a gente pensar em tantas obras que tem em nível de município, estado e federal, tem um monte de obra também que já era para ser entregue. Tem obra que nós temos que está atrasada há 30 anos, o esqueleto, que deixa a nossa cidade feia, e eu já falei várias vezes, pertence ao governo do estado de São Paulo. E aí não é um, não é outro. E aí, quando a gente fala de escândalos, viu, vereador Francerto, nós temos dois escandalosos, o governo do estado de São Paulo e o governo federal. Eu não tenho político de estimação nenhum, eu não tenho nem esquerda nem direita. Eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser honesto, e isso eu sou. Agora, que os dois têm problema, e o que a gente fica feliz é que quando um pune e o outro absolve. Os dois têm que ser punidos. O lugar de quem rouba do Estado, da União, é na cadeia. E às vezes, às vezes a gente vê, uns usam as benéficias da lei e outros o rigor da lei. Para bandido, tem que ser o rigor da lei. O rigor da lei, lugar de ladrão, é na cadeia. E aí, quando a gente começa a ver as decisões que saem no Diário Oficial do Judiciário, você vê pessoas que cometem infração menores, o rigor da lei. E pessoas que cometem atrocidades, as benéficias da lei. E essa complexidade jurídica, ela é muito esquisita, porque a gente fica observando, e aí é aquele que eu disse, viu, vereador Leandro? Eu não tenho nenhum político de estimação, eu não defendo nenhum político, porque quando eu olho para aquilo que a gente vê, que um faz parte da maior corrupção histórica do país, eu fico pensando, peraí, que exemplo que eu vou dar para minha filha? Que hora que eu falo, eu tenho pessoas que
denigrem a classe que eu honro com tanto carinho, com tanto zelo, que é eu ser um representante da população de Franca, eu, vereador. Leandro, eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar o meu eleitor, eu tenho que ser honesto. Não é favor, não é nada, eu aprendi isso com meu pai. E às vezes quando a gente vê o histórico do país, onde a população não acredita, ela não acredita no A nem no B, ela não está acreditando em ninguém, porque os dois conseguem afundar o nosso país. Porque lá no Congresso, já que se fala, porque a gente tem problema sério aqui em Franca, nós temos gente faltando vaga na Santa Casa, e aí não é só falar assim questão de dinheiro, porque sim, houve falta de planejamento lá atrás, e a Câmara Municipal desde 2021, a gente tem aqui, os vereadores estão lutando para que faça as coisas. Eu sempre falo do meu amigo vereador Donizete da Farmácia, que atende tantas pessoas, que ele, para ajudar milhares de pessoas que vêm aqui, ele precisa contar com o apoio da Defensoria Pública. Não precisava contar com a Defensoria Pública. E a culpa é dos dois. É governo federal e governo estadual. Os dois têm culpa. Porque eu não posso só atacar um, e a Câmara Municipal também tem a sua parcela de responsabilidade. Não podemos nos isentar. E aí, quando a gente vê uma pessoa que manda uma mensagem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque está no desespero. E a colaboradora Tamires, ela tem razão, nós precisamos melhorar a infraestrutura. Precisamos sim. E aí, eu estava fazendo um balanço, eu e o vereador Gilson Pelizaro, nós estivemos lá em Brasília, e também estive na Secretaria de Saúde, Donizete. Nós temos lá ofício, pedindo um monte de equipamentos para melhorar a saúde de Franca, nem o governo estadual, nem o governo federal, ninguém responde, porque está precisando. Você precisa de uma tomografia, você precisa de autoclave, você tem um monte. A Santa Casa fez lá um caminhão de pedidos. E aí, Donizete, nós não temos. De quem é a responsabilidade? É dos dois. A Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal investe 34% do orçamento em saúde. E aí não é para fazer média nem com o A, nem com o B, nem com o prefeito, nem com a Valéria, nem com o Alexandre. É porque está investindo. Precisa mais. Mas se o governo do estado e o governo federal não investir mais, aí tem a questão da tabela SUS paulista. Houve um avanço. Mas para a gente termos... Eu e o vereador Donizete da Farmácia visitamos lá o hospital oftalmológico, onde melhora a cirurgia de catarata. E aí, Donizete, outros serviços, buscar da iniciativa privada, essas parcerias. Então, você que está acompanhando de casa, você que está aqui presente, a gente tem que olhar para Franca que está com um problema. E às vezes quando a gente fala do governo federal, estadual, eu sei o empenho que o vereador Gilson Pelizaro tem, isso eu tenho que ser justo com ele, e às vezes eu e ele a gente discorda de um monte de coisa, mas é que a gente espera, viu, Donizete? Espera aí, faz 5 anos que nós estamos pedindo material para melhorar a saúde. Governo federal. E aí, eu vou pegar os ofícios, as cópias que eu tenho, Donizete, viu, vereadora Andréia? A gente está indo lá e pedir, e nós vamos continuar pedindo, porque vou chegar lá e vou pôr um revólver na cabeça do cara e falar, agora você manda, você está... A gente não pode fazer isso. Mas eles podem sim olhar, porque fala de dinheiro. Investe-se tanto dinheiro em tantas coisas, a saúde é primordial. Nós temos que ter os PSF, nós temos que ter a policlínica que está sendo organizado para vir para Franca, nós precisamos da rede Luci Montoro para cuidar. Infelizmente, viu, Donizete, quantas pessoas estão sofrendo um acidente
que tem casos que pessoas que estão há 70 a 80 dias internado na Santa Casa. E isso, viu, vereadora Andréia, você não tem como mandar essa pessoa para casa. E aí ela precisando de atendimento, viu, Claudinei? Então a gente precisa fazer isso. Então, a gente não pode defender um lado ou outro. Os dois são responsáveis por cuidar da saúde da população de Franca. Obrigado.